futuros aprovados, bora lá para mais uma resolução de Química do Enem com a professora Inayara Bortoleto. Então, a questão diz o seguinte: a ictirícia, popularmente conhecida como amarelão, é uma patologia que é frequente em recém-nascidos. Um bebê com amarelão não consegue metabolizar e excretar de forma eficiente a bilirrubina. Com isso, o acúmulo dessa substância deixa-o com uma cor amarelada. A fototerapia é um tratamento da ictirícia neonatal que consiste na irradiação de luz no bebê. Na presença de luz pela bilirrubina, é convertida em um isômero de lumirubina, que, por ser mais solúvel em água, é excretada pela bile ou pela urina. A imagem ilustra o que ocorre no tratamento. Então, aqui, ó, nós temos a bilirrubina, ok? Que vai acumulando, vai deixando a pele do bebezinho amarelado. E ele é um isômero, né, da lumirubina, né? Quando a criança é exposta à luminosidade, ao efeito, né, luminoso ali, a questão da luz, ele se torna um isômero. Aí ele segue dizendo para nós o seguinte, ó: na fototerapia, a luz provoca a conversão em seu isômero. O que é isômero? Isômero tem a mesma fórmula molecular, tá? Mas ele vai ter características diferentes. Ele pode ser um isômero de função, né? Ele pode desde ser um isômero plano, que a gente chama, isomeria plana, como ele pode também ser um isômero, né? Eu vou colocar aqui isomeria. Como ela pode ser uma isomeria geométrica ou óptica, isomeria plana, ou ele pode ser um isômero, né, que a gente chama de cis-trans, que é geométrica, ou ele pode ser um isômero óptico. O que significa cada uma dessas coisas aí? Isomeria óptica é quando ele possui pelo menos um carbono quiral. O que é carbono quiral, professora? Carbono quiral é aquele carbono que tem só ligante simples, né? Então, um carbono quiral, tá? Carbono quiral. E digamos, eu vou representar aqui. Digamos que eu tenho uma ligação com esse carbono que é um coraçãozinho, uma bolinha, um triângulo e um quadradinho. Então, percebam que ele só faz ligações simples, né, ligações sigmas, e cada ligante desse carbono são diferentes. Então, para ser um isômero óptico, ele tem que ter pelo menos um carbono quiral, tá? Que é esse carbono com 4 ligações simples e ligantes diferentes. Isomeria plana é quando ele tem ligação dupla. Aí ele vai formar ou como se fosse uma cadeirinha de praia, né? Eu gosto de falar assim, cadeirinha de praia. Ou ele vai formar como se fosse um barquinho, tá? Vai mudar a estrutura dele ali. E isomeria plana é isomeria de função, cadeia, tautomeria, compensação e vai embora. Mas vamos analisar lá a cadeia para a gente chegar nessa conclusão. Então, aqui nós temos o composto no início. Deixa eu marcar uma corzinha aqui, peguei esse aqui. Nós temos o isômero no início, com a mesma fórmula molecular, e o isômero no final. Por que eu tenho certeza que é um isômero? Porque o texto já está te afirmando isso. Então, observa, ó, o começo da cadeia, essa parte é igual a essa segunda parte é igual a essa daqui, a parte do meio é igual, aqui também é igual, muda, na verdade, a função, que é uma imina, aqui é uma mina, né? Aqui é uma cadeia fechada, já aqui é uma partezinha aberta. Então, opa, encontrei uma coisa diferente de um para outro. Aqui eu tenho parte da cadeia aberta. Então, desse composto molecular, um pedacinho dela é aberta. E eu vi que o outro pedacinho aqui, no isômero dele, é fechado. Agora vamos analisar. O finalzinho aqui, amida, aqui é uma amida, não mudou. Então, o que mudou da primeira fórmula molecular, né, da primeira estrutura para a segunda, foi que esse trecho é aberto e esse trecho é fechado.
Então, vamos analisar para a gente ir eliminando. Nós não localizamos carbono quiral, né? Então, ó, carbono quiral nós não localizamos, então eu excluo isomeria óptica. Também não localizamos isomeria cis-trans, né? Que é a isomeria geométrica, elimino ela. As funções orgânicas são as mesmas, ó. Eu tenho amida, amina, ó, amida, amina, amida. Então, eu tenho funções orgânicas que são as mesmas, né? Então, não mudou a função orgânica, continua tendo a mesma função. A posição, basicamente, ela é idêntica, ó. Ligação dupla. Então, também não mudou a posição, mas mudou a cadeia. Uma cadeia é aberta e a outra cadeia é fechada. Então, eles são isômeros porque ele tem a mesma fórmula molecular, conserva as mesmas funções orgânicas, porém uma cadeia é aberta e uma cadeia tem um pedacinho fechada. Por isso que o gabarito correto é a alternativa C. Então, essa questão foi uma questão que trabalha química orgânica, trabalha isomeria, especificamente em química orgânica. Um forte abraço, bons estudos e até a nossa próxima resolução de química.